Graça e paz, amados. Romanos 14, 17 nos diz: Pois o reino de Deus não é uma questão de comida ou de bebida, mas de viver corretamente em paz e com alegria que o Espírito Santo dá. Então, amados, apesar de eu estar aqui de avental, né? Na verdade, eu estou fazendo pão e já estou preparado também para capinar. E para ser babá, né, do meu neto, que acordou e já dormiu, mas que está me aguardando. Mas vamos lá, eu peço a Deus que essa palavra, né, ela possa chegar ao seu coração, né, que na verdade é a mente, de maneira que seja útil para você, que seja a palavra revelada, que eu não tenho capacidade de revelar essa palavra para você. Eu posso ser canal dessa palavra, mas é o Espírito Santo de Deus que vai te falar além daquilo que eu estou falando. Vai te revelar muito além. E que bom que ele sempre nos revela, né? Então, o reino dos céus não é questão de comida nem bebida, né? Lá em Mateus, né, 6, 33 ou 34, diz: Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Né? É uma confirmação disso. Não é essa questão. Muitas vezes nós estamos correndo atrás de tantas coisas, como eu mesma já corri. Nossa, quando eu olho para trás, olha, eu já fui dona de escola, eu já fiz vários cursos, eu já trabalhei em tanta coisa diferente, sabe? Mas hoje, quando eu olho para trás, eu digo, meu Deus, só uma coisa era necessária. Mas é assim mesmo. Cada um tem o seu caminho, o seu processo de aprendizado, né? Então, o reino dos céus não é uma questão de comida ou de bebida, mas de viver corretamente, em paz e com alegria que o Espírito Santo dá. Então, ele está dizendo claramente que quem nos dá alegria, quem nos dá a paz, não são as coisas daí do lado de fora, do mundo, da materialização. Apesar de nós vivermos ainda nessa dimensão, não nos esquecendo que somos seres essencialmente espirituais. Eu coloquei isso em vários shorts ou reels essa semana, né? Eu não tenho tido muito tempo de gravar, né, devido à minha dinâmica do momento, gravar vídeos, mas não tenho deixado de postar diariamente. Então, às vezes nós achamos que nós não vivemos sem determinadas coisas materiais e nos auto-enganamos, porque nós vivemos sim. E ainda podemos, segunda palavra aqui, ter paz e ter alegria, porque quem nos dá isso é o Espírito Santo. E se ele achar por bem, o Espírito Santo é o próprio Deus, mas é aquele que veio habitar em nós pela promessa de Deus, com a morte e ressurreição de Cristo. O próprio Deus veio habitar em nós. Que coisa tremenda, que coisa profunda, que coisa... Sabe? Só Deus para nos ajudar a compreender, tomar posse e viver nessa dimensão maravilhosa. Porque aí abrimos mão de muitas coisas. A fé nos leva além de nós mesmos. Eu me preocupava muito, né, em ter uma casa, não pagar aluguel, ter um carro, ter um corpo, né, saudável. Isso a gente pode ter sim em Deus. Fazendo também o que nos cabe, né, dormindo bem, fazendo exercícios físicos, nos alimentando direitinho. Por isso que eu estou fazendo pão aqui, né, porque eu tenho restrições que Deus me ordenou para que eu tivesse mais saúde. Então, eu estou aqui. Por isso também que estou com essa roupa aqui, né, para andar lá no sol, para poder plantar, para o sol não me queimar, né, não ser tão atingida. Então, ter paz é falar com Deus, é conhecer Deus através da palavra, né, esconder a palavra dele no nosso coração, mas vivê-la na ação, na prática. Porque não adianta a gente saber decorado onde tudo está, conhecer tudo, e não viver, não agir. A palavra é ação. Para que essa palavra saia aí, esteja aí com você agora, foi necessário que eu parasse, que eu abrisse a Bíblia, que eu abrisse os meus lábios, que eu estivesse aqui diante da câmera. Mesmo que não tivesse, né? Diz que o feito é melhor, né, do que o perfeito, do que o bem feito. Então, se eu for esperar para eu mudar roupa, para me maquiar, colocar uma roupa, né, de pastora, eu não ia conseguir fazer isso para vocês. Para Deus, né, que ele me ordena, de acordo com o meu chamado. Por isso,
Eu estou assim. Mas tudo bem, isso não é o mais importante. O mais importante, o importante mesmo, é o que está saindo dos meus lábios. E aquilo que o Espírito Santo vai ministrar ao seu coração. Porque encontrar a paz e a alegria, eu não vou encontrar em um relacionamento essa paz plena, essa alegria contínua, essa alegria totalmente real, sabe? Eu não vou encontrar em nada, em ninguém, em nenhuma aquisição material, né? Hoje eu não tenho carro. Hoje eu tô aqui, né, numa kitnet, daqui a pouco eu vou estar numa casa alugada. E não tô nem um pouquinho preocupada. E nunca tive tão em paz na minha vida. Tô passando por problemas? Algumas pessoas, né, poucas, claro. Quem me conhece de perto sabe realmente o que eu tô vivendo no momento. Não tá nada fácil. Mas Deus tem me carregado no colo. Deus tem me sustentado. Deus tem me dado a paz que transcende a compreensão humana. Eu sou carne. Às vezes a pressão arterial, né? Minha pressão emocional. Ela zoom. E eu já sei, né? Aí eu tenho que ir lá. Tô dormindo no horário? Não tá dormindo no horário. Primeiro problema. Não tá com tempo para se exercitar. Outro problema. Eu tenho que fazer minha parte. E as circunstâncias, né? Como que eu resolvo as circunstâncias, as situações, para que a minha pressão se equilibre? Eu tenho que resolvê-las diante de Deus. Eu tenho que buscar, né, o equilíbrio em Deus, na palavra, para a minha alma. Ainda que eu não veja as coisas resolvidas, ainda que eu esteja no meio da fornalha, Ele é capaz de me proteger. Ele é capaz de me refrescar. Ele é capaz de me garantir que eu sairei ilesa. Mas eu preciso sair daquela zona que eu tenho a ilusão de que eu posso controlar as coisas. Que eu sou Deus. Pois eu me comportei assim muitas vezes na minha vida. Até por uma questão de sobrevivência, né? Quando nascemos em famílias disfuncionais, famílias que não funcionam, que é o desequilíbrio, né? Os responsáveis por nós, sem culpa, amados. Ninguém tem culpa. Todo mundo dá o que tem. Eu custei muito a me recuperar de feridas, de traumas, para que eu fosse uma mãe melhor, para que eu fosse uma pastora melhor, para que eu fosse melhor para mim mesma, começar uma filha de Deus, me sentir uma filha de Deus. Eu demorei. Então o que acontece? Nós não podemos julgar ninguém, nós não podemos responsabilizar ninguém, porque nada muda se eu não mudar. O outro pode contribuir? Pode. Mas a vida é assim. A base das nossas vidas são relacionamentos. E pessoas são diferentes. Cada um traz as suas dores, seus traumas. Alguns trabalhados, alguns em processo de trabalho. Eu ainda estou em processo em algumas áreas, em algumas coisas. Então nós precisamos muito, eu preciso, sempre me colocar no lugar do outro. E agir à imagem e semelhança de Deus. A bondade e a misericórdia, a palavra fala, a misericórdia ela prevalece sobre o juízo. Então não posso julgar ninguém, sabe? Eu não posso condenar ninguém, eu não posso acusar a minha infância, os meus progenitores, os meus pais, porque de repente ficou desejar alguma coisa, provocar algum trauma, alguma coisa. Eu também provoquei, eu também fiz. Por isso Cristo veio. E ele diz, né? Para jogar fora. Não jogar fora, não se ressignificando, trazendo um novo significado. Mas eu só vou trazer um novo significado com Deus. É Ele que vai me ajudar. Porque Ele é o único capaz de reescrever, de cicatrizar, sabe? De nos levar ao perdão, ao auto perdão. E às vezes até perdoar Ele. Porque teve vezes, né, que eu disse, a culpa é sua. Quem nunca fez isso? Quem nunca culpou Deus, sabe? Senhor é o poderoso chefão, né? Eu tô falando isso porque eu já vi gente falar, né? O Senhor, então, aconteceu isso porque o Senhor quis. O Senhor permitiu. Olha aí, você podia ter evitado. Por que o Senhor fez isso? Em meio à dor. Às vezes nós ficamos cegos. A meio a uma dor muito grande. Quando ainda não crescemos suficientemente
espiritualmente, nós abrimos a boca e falamos besteiras. Né? E quando estamos mais amadurecidos, choramos? Sim. Amados, a lágrima é analgésica. Chorar já foi Deus que nos proporcionou isso. Veja bem, através das lágrimas saem analgésicos. O que analgésicos fazem? Tiram a dor. Então chorar é saudável. Às vezes as pessoas falam assim, crente não chora. Pessoas equilibradas não choram. Choram sim. Sabe, quando eu vi meu pai no caixão, eu gritei. Sabe, eu gritei. Quando eu vi meu irmão, nem sei se eu gritei também. Sabe, às vezes as pessoas querem gritar, mas também elas não têm coragem, talvez, ou estão muito preocupadas com o que o outro vai pensar, sabe? Eu tenho que estar preocupado com o que Deus vai pensar sobre mim, sabe? E foi complicado, foi muito complicado. Mas eu consegui, sabe? Eu precisei de um remedinho, de um hormôniozinho da alegria. Deus deu inteligência, Deus sabia que nós íamos precisar dessas coisas. Ele deu terapeutas, né? Pessoas que vão nos ajudar, vão nos ouvir, nos deu amigos. E passamos por um processo do luto. E o luto não é só por morte não, amados. O luto, qualquer perda ou qualquer mudança radical na nossa vida faz com que o nosso cérebro, essa máquina linda, maravilhosa, perfeita que ele deu aqui, ele tem leis. Então, quando eu mudo de cidade, quando nasce um filho, quando eu me caso, quando morre alguém, quando eu mudo de emprego, tudo isso faz com que meu cérebro passe por um processo de estresse. A neurociência vive dizendo isso. Vou fazer uma propaganda aqui. Acompanho muito a doutora Rosana Alves, a quarta neurocientista melhor, né, do mundo. Até pouco tempo atrás, né? E ela é brasileira, né? Ela é crente também. Eu aprendo muito com ela. Fiz algum cursinho, alguma coisa para me ajudar, porque eu sou apaixonada, porque eu sei que tudo passa por aqui. Porque lá em Romanos 12:2 fala, né? Não vos conformeis com este mundo. Não entro na forma do mundo. Eu, como aquela que crê em Deus, cristã, eu não vou ver qualquer filme, eu não vou ouvir qualquer música, eu não vou em qualquer lugar. Sabe? Só se houver uma ordem de Deus, um propósito. Sabe? Porque eu escolhi o reino dos céus. Apesar de eu ser humana, ser matéria, estar nesse corpo aqui, e vai ter um tempo, o dia perfeito em que eu vou habitar com meu papai, né, só espírito, mas enquanto eu estiver aqui, eu preciso buscar na palavra aquilo que é melhor. Né? E o alimento que eu estou dando para minha mente e para o meu corpo também. Porque se eu não alimentar direito o meu corpo, eu vou intoxicar meu sangue. E ele vai levar oxigênio para o meu cérebro. E aí eu vou ter um sono ruim. E aí eu vou ter dores no corpo, eu vou ter inflamações. Nossa, muitas coisas. Uma coisa está ligada à outra, sabe? Uma coisa está conectada à outra. Então volto a dizer. Romanos 14:17. Pois o reino de Deus não é uma questão de comida ou de bebida. Lembra quando Jesus veio? Acharam que Jesus ia ser um líder político, né? Nem aqueles que andavam com ele entendiam que ele não veio para liderar nada politicamente. Ele veio trazer o reino dos céus, um reino espiritual. Ele não ia jogar o governador daquele tempo para fora e ia assumir. Não. E eles que andavam com ele só tiveram essa compreensão depois que Jesus morreu, ressuscitou, enviou o Espírito Santo, e aí eles foram capacitados. Nem eles compreenderam. Mas nós temos a palavra aqui, temos a história registrada, temos o livro sagrado. Para nós entendermos, irmos além, já nos deram tudo pronto, nós temos tudo para termos essa paz e essa alegria aqui. Para realmente, né? Lá no Antigo Testamento, Neemias disse, né? A alegria do Senhor é a nossa força. E Paulo falou, alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. Porque essa alegria aí, ela é perfeita. Essa alegria aí não tem preço. Tem o preço da renúncia, né? Renúncia de eu viver
assim, buscando nas coisas materiais. Não é que eu não vou trabalhar, não, eu vou trabalhar, vou correr atrás. Paulo trabalhava, fazia barracas, ele não vivia só do ministério, não, mas com equilíbrio, sabe? Priorizando o reino de Deus. O meu primeiro momento, o meu primeiro tempo, a minha primeira hora, o meu tempo mais precioso vai ser o tempo que eu passo com Deus. Vai ser estar com a minha mente conectada a Ele, com Ele, desde mesmo quando eu estou dormindo. Ele está cuidando de nós. A Bíblia fala, o guarda de Israel nem pestaneja, ele nem pisca. Né? Pestaneja, ele nem pisca. Então, viver corretamente, como eu disse aqui, viver corretamente é buscar através da palavra a maneira, que é o meu manual de vida. Aqui tem tudo que eu preciso, tudo que nós precisamos. Né? Meus olhos passaram aqui sobre 14:11, versículo 11. Isto, o que as escrituras sagradas dizem. Juro pela minha vida, diz o Senhor, que todos se ajoelharão diante de mim e todos afirmarão que eu sou Deus. Assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Por isso, paremos de criticar uns aos outros. Pelo contrário, cada um de vocês resolva não fazer nada que leve o seu irmão a tropeçar ou cair em pecado. É isso aí. Uma vez, eu passava numa pastelaria, né? Que era consagrada a outro Deus na minha cidade. Eu consagrava aquilo ali a Deus e comia. Um dia Deus falou assim, tem gente te vendo entrar ali, você tá levando a pessoa a não entender, ficar confusa. Eu não passei mais, eu não comi mais, né? Eu poderia levar, ele talvez não tivesse conhecimento de consagrar e dizer, não, a pastora está entrando lá, eu não posso entrar. Mas eu entrava e consagrava. Mas os que não tinham esse conhecimento ainda. Então, nós vamos renunciar, nós vamos buscar viver fazendo o bem. Isso vai nos custar? Sim. Mas nós somos o quê? Discípulos ou multidão? A multidão, quando Jesus pregava, e quando Jesus, meu ponto está entornando, gente, meus irmãos, eu olhei para lá agora, cresceu o fermento, tem que acabar aqui. Então, a multidão caía fora, porque ela não queria ouvir aquilo, né? Desagradável, não falava o que eles queriam ouvir. Ser discípulo é entender o que Cristo disse para nós. Aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Mas ele também disse, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E você nunca estará sozinho, eu estarei com você todos os dias. Eu segurarei nas suas mãos, eu te empresto meu ombro, eu te dou meu colo, eu te dou meu abraço. E isso é muito real, amados. Mas nós precisamos realmente pedir a Deus que aumente a nossa fé. Eu peço a Deus todos os dias. Eu necessito que Ele me ensine a amá-lo, a adorá-lo, que Ele aumente a minha fé, sabe? Por mim mesma, eu não consigo nada, eu não posso nada. E eu já deixei de acertar muitas vezes. E ainda vou deixar, né? Não tanto quanto já deixei, não. Bem longe disso aí, em nome de Jesus. E aí nós precisamos realmente, eu preciso realmente compreender, né, a dinâmica do reino dos céus. Eu preciso realmente compreender que a fé, né, é como eu postei ontem, né? Eu não preciso entender para crer. Eu preciso só crer, sabe? E aí, paulatinamente, Deus vai me revelando, Ele vai me mostrando. E aquilo que eu ainda não estou vendo atrás daquela nuvem que está embaçando, né? A promessa que está lá na palavra. Porque Ele me prometeu. Se eu andasse nos caminhos dele, a minha casa seria salva, né? E eu teria, né? Se atentamente ouvir a Deus, os mandamentos dele obedecer, o Senhor, meu Deus, me exaltará. É promessa e Ele não mente. Eu posso orar dizendo para Ele, Senhor, o Senhor prometeu. Porque os discípulos falavam assim, oravam assim. Eu posso dizer para Ele confiantemente e continuar me esforçando para viver na palavra dele. Continuar me esforçando
para obedecer. Uma manhã dessa eu acordei, essa semana ainda. E, eu disse para ele, Senhor, como te amar mais? Me ensina. Sabe o que ele disse para mim, na minha consciência? Imediatamente, obedeça. E obedecer em todos os sentidos. Obedecer, principalmente saindo do controle das situações que eu não posso controlar. Ele já tem na mente dele, onipotente, onisciente, onipresente, uma série de acontecimentos nas vidas das pessoas as quais eu amo, que vão redundar na vitória sobre o pecado, sabe? Então eu não tenho que tomar o controle, provocar circunstâncias, ou achar que eu posso controlar, que eu posso intervir, que eu posso me meter, que eu tenho controle de... até que as coisas, principalmente que as coisas ruins, aconteçam. Porque quando a gente ama, e a gente ama as pessoas, os nossos filhos, os nossos netos, e com a experiência que a gente já tem de vida, a gente às vezes quer poupar, quer ensinar. Mas nós mesmos não tivemos condições de ser poupados. Nós aprendemos com os nossos desacertos. É bom aprender com as experiências dos outros, para que não soframos tanto. Mas e daí? Cada um é um. E Deus é Pai de todos. Nós precisamos permitir que as pessoas que nós amamos à nossa volta tenham a experiência delas, tenham a descoberta delas desse Deus maravilhoso. A minha fé não é herança dos meus pais. A minha fé não é. Ainda que nós tenhamos sido criados dentro de uma igreja, nós precisamos ter a nossa intimidade com Deus, o nosso contato com Deus. Cada um tem uma história com Deus. Nós somos singulares. O que significa isso? Nós somos únicos. Não existe uma outra pessoa igual a mim. Não existe uma outra pessoa igual a você. Deus é poderoso. Eu fico pensando. Esses dias eu gosto de deitar e me imaginar assim, na palma das mãos dele, deitadinho ali. E eu falei assim, nossa, todo mundo imaginar isso que eu imagino? Aí me senti assim no meio de um monte de gente. Que a minha mente é fogo. A mente é uma benção. Aí ao mesmo tempo eu disse, ei, meu pai é poderoso. Para ser vários pais e ficar com cada um. Eu não posso limitar o tamanho dele, então eu estou na mão dele sozinha. O outro também pode estar, e daí? Eu não tenho que entender, eu tenho que crer. E se é isso que me faz bem, porque eu não quero um monte de gente deitado do meu lado nesse momento que eu quero dormir aqui. Eu quero me sentir querida, acolhida, filha única. Eu posso. Isso não é egoísmo. É a minha fé que me permite pensar assim, sabe? Então são coisas assim, que a gente vai pensando, que a gente vai vivenciando, E a gente é tudo pela fé, É tudo pela fé. E a fé vai passar. A fé e a esperança vão passar. E o que vai ficar é o amor, que é o dom perfeito. Deus é amor. E ele se manifesta nas pessoas, não em palavras. Não é assim, meus amados irmãos? Então que Deus possa nos abençoar grandemente. Guarda essa palavra no seu coração. Eu já até fechei aqui a Bíblia, mas é Romanos 14, 17. 14, 17. E aí nós... Tá aqui ainda, ó. Pois o reino de Deus não é uma questão de comida ou de bebida. Não. Mas de viver corretamente em paz e com a alegria que o Espírito Santo dá. Ele diz, volto a repetir, para nós buscarmos primeiro o reino dele e a sua justiça. Que é a nossa justiça? Eu sou justificada em Cristo. Jesus me justificou, Jesus perdoou os meus pecados. O inimigo, ele vai jogar nas nossas mentes, ele joga loucuras, porque é na nossa mente que ele tenta trabalhar, Jogando pensamentos negativos, lembranças negativas, acusações, imputando culpas. Ele faz tudo isso. Mas eu sou justificado em Cristo, que me perdoou. Precisamos crer, tá? Mas olha só, não é comida nem bebida, nem vestida, mas viver corretamente. E viver corretamente, a consequência é ter paz e alegria que o Espírito Santo dá. Apesar, contudo, todavia. Como eu disse, podemos estar no meio da fornalha,
Mas estando com Deus, buscando a Ele, mesmo em meio a tudo isso, nós teremos uma paz que transcenderá e irá além da nossa compreensão. Nossa, como é que você está sorrindo? Nossa. Uma vez eu tive a honra, um ancião da minha igreja que eu admirava muito, sabe? Nossa, eu lembro dele com muito carinho. Eu lembro na gravidez da minha filha, a caçula agora que teve bebê, né? E meu marido tinha ido embora. E eu tava grávida de um mês e nem sabia. E ele falou pra mim, ele me dava carona, que ele morava perto. Ele já partiu. E ele disse assim, irmã, como é que você ainda consegue, com o neném no colo e outro no ventre, né? Outra pessoa estaria debaixo da cama, alguma coisa assim. Era Deus. É Deus nas nossas vidas. E sempre será Deus. Sempre será Deus. O meu grande desafio, mas é Deus que resolve esses desafios para mim, é isso que eu falei ali, não entender às vezes, e a minha fé tem que atravessar essa cortina do não entender. E continuar ali firme, crendo, confiando. Sabe? E às vezes, não conseguir chorar, né? Porque quando a gente chora, alivia. Aí eu tenho que começar a orar, falar, Deus, me ajuda a chorar, porque eu sei que vai me aliviar, assim, me ajuda. Né? E ele é bom demais. Ele sempre usa um amigo, usa um irmão, para enviar uma meditação. Eu sou muito abençoada, eu tenho amigos espirituais, porque eu nem os conheço pessoalmente. Via internet. Eu tenho irmãos maravilhosos que seguram as minhas mãos, que abençoam a minha vida, que me ama, que eu amo. Sabe, e eu creio que isso seja viver espiritualmente. É uma parte do viver espiritualmente. Sabe? É saber que nós estamos conectados pela mesma razão. O amor, a fé, Cristo. Independentemente das nossas placas religiosas serem diferentes. Porque são diferentes. E muito diferentes. E como eu sou amparada. E tem aqueles, é claro, né? Que comungam da mesma fé. Que sempre também estão comigo. Que maravilha. Esse Deus nos dá. Glória a Deus. Antes de você orar comigo, compartilhe com muitas pessoas esse vídeo, se você achar que vale a pena. Vê se você ainda está inscrito aí no canal, porque a inscrição cai, sabe? Sem a gente ter saído. Deixe seu comentário, seu pedido de oração. Ore também pelas pessoas que pedem oração aí. Um orando pelo outro, sabe? E eu te agradeço. Ninguém faz a obra sozinho. Jesus não fez. Nós vamos seguir as pegadas dele. Com a ajuda de todos vocês. Deus me colocou aqui para falar, né? É uma responsabilidade muito grande. Porque nós vamos ser os primeiros a sermos cobrados. Né? A Bíblia diz, não queira ser mestre, não queira ensinar. Porque você vai ser o primeiro a ser cobrado. Mas quando ele chama também, se eu não atender, eu vou ser cobrado do mesmo jeito. Então não tem pra onde correr. É pedir a misericórdia dele, a graça dele para seguir. Um dia de cada vez. Ainda que eu não consiga postar todos os dias nessa fase que eu tô vivendo. Mas vai vir a fase que eu vou postar de manhã, de tarde, que vai ser, né? Mas agora não. Mas então eu vou postar rios pequenininhos, né? De 3 minutos, 2 minutos, às vezes 1 minuto. E nós estamos juntos, em nome de Jesus. E é muito importante, porque assim que a plataforma distribui mais o vídeo, alguma pessoa em algum lugar do mundo precisa ouvir essa pregação. Né? E é você que vai ajudar ela a ouvir. Porque se você não clicar, se você não curtir, se você não assistir, a máquina, né, do YouTube aí, do Face, Instagram, eu tô com dificuldade para gravar para lá, eu tenho que fazer isso também, ainda não consegui. Ela não vai distribuir. Então nós precisamos uns dos outros. Deus não nos fez para vivermos na individualidade, mas para vivermos unidos. Isso é amor em prática. Amém? Vamos orar? Deus Santo, Deus querido, em nome de Jesus, ó Pai, nós te pedimos, ó Deus, primeiro te agradecemos, porque estamos aqui, Deus, podemos falar contigo, podemos ouvir a tua voz falar lá na nossa consciência, Deus, a nos inspirar, ó Deus, a cumprir os teus propósitos nas nossas vidas. Estejamos onde estejamos, façamos o que façamos, tudo seja feito para a tua honra e para a tua glória, Deus. Ah, Paizinho, aquele que me ouve, tu sabes o quanto nós precisamos sermos curados nas nossas almas, nos nossos sentimentos, ó Deus, para que recebamos do Espírito, ó Deus, para que teu Espírito em nós tenha liberdade, ó Deus.
Que essa parede, ó Deus, que os traumas, as emoções não curadas, ó Pai, as incompreensões, a falta de perdão, ó Deus, as raivas, ó Deus. Pai, aquilo que está enterrado no nosso inconsciente, mas que atua nas nossas emoções, nos bloqueando, ó Deus. Cai por terra em nome de Jesus, ó Pai. Nós cremos no poder da oração, ó Deus. Nós cremos no poder da intercessão, ó Deus. E muito mais ainda no teu poder, no teu amor, ó Pai, que não tem medida. Então, Deus, liberta-nos a todos, ó Deus. Cada um no nível, cada um em determinado lugar do processo, ó Deus. Como diz lá em Filipenses, que a nossa salvação deve ser trabalhada dia após dia, até o último suspiro, ó Deus. Mas precisamos de Ti, Deus. Sem Ti nós nada podemos. Então, Deus, através desta oração, ó Deus, de tantos outros que se unirão a ela, Pai, abençoa as vidas, ó Deus. Liberta, cura, traz a salvação, Deus. Traz a capacidade de amar, ó Deus. E de que realmente as pessoas olhem para nós e Te vejam, ó Deus. Mesmo nas nossas dores, nas nossas crises. Aí vai ser muito mais real ainda. Porque nós estamos caminhando, nós estamos confiando, nós estamos vencendo. Em nome de Jesus. Um beijo no seu coração. Que Deus abençoe em qualquer tempo, qualquer época que você ouvir esse vídeo. A palavra de Deus não perde a validade. Amém? E meu pão, ó, vai ficar lindo. Um beijo.